Olá, meu nome é Thaís Matê, da Matê Consultoria Materna, e hoje nosso assunto é o que ninguém te conta sobre o pós-parto. A ideia aqui hoje é trazer algumas questões que são muito pouco faladas, mas que são super comuns durante o pós-parto, principalmente nos primeiros dias do pós-parto. A gente não está falando sobre puerpério. O puerpério é um período que ele pode ter duração de 2 até 3 anos após o parto. Isso varia bastante de acordo com a literatura, né, que você vai pesquisar sobre isso. O puerpério é um momento que a mulher tem que se reencontrar, né, em todas as questões, assim, física, psíquica, emocional, é uma ressignificação, uma adaptação, enfim. Num outro vídeo a gente pode falar sobre puerpério. Dessa vez, nesse vídeo, a gente vai falar sobre pós-parto mesmo, pós-parto imediato, nos primeiros dias ali, vamos colocar assim, os 2 primeiros meses pós-parto, que acontecem algumas coisas físicas e emocionais, que a gente vai falar um pouquinho aqui, tá? Então, a primeira coisa que é super comum de acontecer é o inchaço. Muitas mulheres reclamam disso, ficam assustadas às vezes achando que tem alguma coisa errada, mas é super normal, logo depois do parto, de você ficar bem inchada, ficar com o pé bolinha, sabe? E sentir bem essa retenção de líquido, e depois de uma semana, mais ou menos, isso volta ao normal, tá? Então, é claro que é importante você se observar, e se você estiver realmente muito incomodada ou achar que tem alguma coisa errada, siga sempre a sua intuição e comunique ao seu médico, né? Normalmente os médicos pedem uma revisão ali depois de 10, 15 dias, mesmo que seja parto normal. É importante você passar por essa revisão com seu obstetra, mas e aí se você ainda estiver inchada, ele com certeza vai te ver, né? Mas isso assim você pode contatar o seu médico e fazer essa observação com ele, mas é bem normal, esse inchaço é bem comum. A outra coisa que ninguém conta é que é super comum que gestantes tenham hemorroidas. Sim, e essas hemorroidas elas podem sumir logo depois do parto ou não. E aí, de qualquer forma, exige um acompanhamento muito próximo de um proctologista, né? Se for um procto especializado, assim, né, que seja específico para mulheres, melhor ainda, que seja que entenda um pouco assim de parto normal também, pra gente não ficar ouvindo besteira durante a gestação, sabe? Mas e depois do parto também é importante permanecer com esse acompanhamento, tá? Então a gente tem um pouco de dificuldade de se cuidar e talvez esse seja mais um item da lista. Pode ser que não seja tão fácil para você marcar um médico, sair de casa, mas é bem importante você permanecer com esse acompanhamento depois do parto. Outro item que quase ninguém fala é que algumas áreas do nosso corpo ficam mais escuras durante a gestação e isso não muda logo depois do parto. E algumas áreas ficam escuras depois do parto também, só depois do parto, sabe? Eu, por exemplo, tive muito isso. A minha barriga ficou. Primeiro que assim, a gente fica com a barriga meio flácida, assim, sabe? Meio com pele nos primeiros dias, né? A barriga ela não desincha toda, isso também é um ponto importante para se falar. A gente não sai da maternidade tipo o bebê saiu, estou sem barriga, não. A gente sai da maternidade com uma barriguinha assim de 6, 7 meses ainda. E aí, conforme aquilo vai murchando, a barriga vai murchando, a pele fica meio enrugadinha assim, e meio que. Ai, como que eu vou explicar isso? Fica um pouco mais escura, assim, sabe?
Então, isso é bem normal. A linha, aquela linha que aparece durante a gestação, ela também não vai embora logo de cara, tá? Ela demora uns meses para sair e é normal que fique a axila, a virilha um pouco mais escura e isso também vai clareando com os meses, tá? Eu falei dessa pele flácida, né, da barriga, assim, isso também costuma ser só nas primeiras semanas, assim. Depois, acho que o corpo vai entendendo, né, que o bebê saiu, que os órgãos podem voltar para o lugar, né, os nossos órgãos se deslocam todos para receber o bebê, né, para comportar o bebê ali na barriga. E essa volta dos órgãos, ela também não é rápida, tá? Ela pode demorar anos também para voltar tudo para o seu lugar. Então não se cobre assim para voltar ao seu corpo, nada volta e o seu corpo também não vai voltar exatamente a ser como era. Pode ser que você fique com o quadril um pouquinho mais largo, um pouquinho menos. Os seus seios podem ser que aumentem para sempre. Pode ser que você emagreça pra caramba com a amamentação e com a rotina do bebê e tudo mais. Então assim, eu costumo dizer que nada volta ao que era, nada volta, tudo caminho para frente. Não voltar ao que era não significa que vai ser pior, pode ser que seja melhor. Eu gosto muito do meu corpo hoje, eu aprendi a me olhar com outro olhar, tô tentando me cuidar e me amar mais. A Liv já tem 2 anos, então eu já consigo colocar algumas coisas na minha rotina, mas até chegar a esse ponto demora mesmo. Então, assim, eu fui voltar para o meu peso de antes da gestação, quando a Liv tinha mais ou menos 9 meses. Olha que interessante. Então, tudo bem, né? Meu corpo demorou 9 meses para gerar aquela vida e tudo bem que ele voltasse pelo menos ao peso depois de 9 meses que ela tinha saído dali. E tem mulher que não, que é super rápido, e tem mulher que vai demorar muito mais tempo. Então respeite também o seu próprio corpo, respeite a sua história, respeite a sua genética, né? Tem tanta coisa que influencia aí e que vai fazer diferença, né, nesse pós-parto. Não se cobre. Então, assim, se prepara para sair da maternidade com essa barriguinha de 6, 7 meses. Já pensa numa roupa que vai ficar confortável para você sair da maternidade assim. E se ame. Pense que você gerou uma vida. Dentro do seu corpo foi gerada uma outra pessoa, né? Então, seja generosa com você em relação a isso e não se cobre, e não se compare. Outro ponto super interessante que acontece com todas, pelo menos até agora, todas as gestantes que eu já conversei, todas as recém-paridas que eu já conversei, falam a mesma coisa. Lá pelo 3º, 4º mês do bebê, o cabelo começa a cair demais, muito. E isso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tem a ver com a amamentação. Mesmo que você não amamente, você vai provavelmente passar por isso. Isso tem a ver com os hormônios que estão ali ainda se regulando, né? Demoraram ali toda a gestação para ir crescendo, aumentando devagarinho. Depois tem uma queda hormonal significativa no momento do parto, né, no dia do parto, e aí aquilo ali vai aos poucos se equilibrando. Então essa queda de cabelo tem a ver com essa regulação hormonal. Então provavelmente você vai passar por isso. Não se desespere, você não vai ficar careca. Tem muitas mães que me mandam mensagem e falam: meu Deus, eu tô ficando careca. Calma, não vai ficar careca. O máximo que vai acontecer é você ficar com os frizz. E aí depois os cabelinhos vão nascendo. Ó, esses aqui meu são são da gestação da Liv, né? E do pós-parto da Liv. Já estão grandinhos, né? Porque ela já tem 2 anos, então... Mas por muito tempo ficaram aqueles frizz, assim, dos cabelinhos nascendo de novo. Então, super normal isso também. Mas volta tudo a ser como era. O cabelo volta, você não vai ficar careca, tá? Um outro ponto super importante que é bem comum também é uma sudorese excessiva e normalmente ela vem com um cheirinho desagradável.
Isso é super comum também. Assim, eu não sei explicar exatamente por que isso acontece. Eu creio que tem a ver com os hormônios também se regulando, os hormônios do corpo da mulher se regulando, mas é super comum. E aí a gente sente, normalmente a gente sente que assim, não tá legal, entendeu? Então, assim, toma mais banho, passa mais desodorante, mas por uns dias isso vai ser rotina, depois melhora. Depois de alguns dias isso volta ao normal. Um outro ponto também desagradável que ninguém conta é que principalmente as mulheres que fazem cesárea, elas têm muitos gases. Então, imagina, a pessoa já tá ali recém-parida, passando pela privação do sono, que é um ponto também que é importante a gente falar, né? Que vai ter privação de sono, porque mesmo que seu bebê durma pra caramba, e normalmente eles não dormem, mas mesmo que seu bebê seja assim, fora do comum e durma pra caramba, você provavelmente vai ter que acordá-lo de 3 em 3 horas para mamar. Então você não vai dormir muito, né? Então tem essa questão da privação do sono. Aí a pessoa já fez cesárea, já tá ali cortada, com a mobilidade um pouco reduzida e ainda por cima com gases. Gente, para e pensa comigo, se é hora de visitar a gente, se é hora de visitar a mulher que tá com tudo isso, passando por todas essas questões, a mulher vai ficar ali querendo soltar um pum e não vai poder porque tem visita em casa. Né? Não é hora disso não. Por isso, gente, que a gente fala que não é bom visitar o bebezinho muito recém-nascido, entendeu? Não é nem só por causa do bebê, é por causa do bebê também. Tem um ponto aqui que a gente vai falar sobre isso também, mas é por causa da mulher também. Aí pensa, ela vai estar ali querendo soltar um pum e tendo que sorrir e fazer sala. Não, gente, ninguém merece isso. E aí, já que a gente falou sobre o bebê, vamos falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu te contar uma coisa. Bebês choram. E aí, você aí que tá gestante, você deve estar pensando assim: ah, não, mas o meu bebê vai ser diferenciado. Então, pode ser que seja, assim, pode ser, mas a chance disso acontecer é bem pequena. Porque, olha só, pensa comigo, não tô rogando praga não, tá? Mas nós sabemos falar, nós adultos sabemos falar, nós sabemos expressar. Se eu tô com fome, se eu tô com sono, se eu tô chateada, se eu tô com alguma coisa me incomodando, se eu tô com gases, se eu, né? Enfim, milhares de coisas. O bebê ele só tem uma única forma de se comunicar, é o choro. Então, não adianta a gente querer calar esse bebê também, sabe? É normal, é comum um bebê que chora. A gente tem essa questão na sociedade, e eu já falei sobre isso aqui no canal, de achar que bebês têm que ser bonzinhos. E, gente, isso não existe, não existe bebê bonzinho. O bebê ele vai chorar e isso é normal. Então, assim, você que é mãe aí de primeira viagem, não se desespera, não. Tá? Eu sei que não é fácil ouvir o bebê chorando. Muitas vezes a gente não sabe, nas primeiras semanas, assim, a gente ainda tá se acostumando, a gente não vai saber exatamente o que que é. Ah, será que é fome? Será que é fralda? Então a gente vai descartando ali, trocou a fraldinha, o bebê tá alimentado, deu um banhozinho, não tá com muito calor, não tá com frio, tá tudo, teoricamente tá tudo bem com ele, acalenta, deixa ele chorar, conversa, colo, pele a pele, peito e vai conversando, tá tudo bem meu filho e segue o baile. Pode ser que seja a forma dele expressar alguma coisa que você não pode ser que você não entenda naquele momento mesmo e não se culpe por isso. Isso é mais comum do que a gente imagina, é porque ninguém te contou. E aí, a outra coisa que ninguém te conta, pode ser que essa mais pessoas falem. Talvez esse ponto mais pessoas falem, porque a gente tem falado muito sobre isso. Mas é assim, para gestante isso já é bem comum, mas depois que o bebê nasce, gente, brota gente querendo dar palpite da terra. Assim, você tá ali sozinho em casa, vem a pessoa fazendo chamada de vídeo com você para te dar palpite. É mais ou menos desse jeito. Então, assim, isso vai acontecer,
principalmente nesses momentos que o bebê tá chorando, você não sabe por quê, você já fez tudo mais um pouco com aquela criança e ele continua chorando, nessa hora vai ligar aquela tia-avó que nem filho tem para te falar que seu leite é fraco, sabe assim? Gente sem noção existe, desde aquelas pessoas da família até na padaria da esquina, que você vai pegar um bebê naquele dia que você precisa espairecer um pouco, vai enfiar no carrinho, na padaria da esquina vai ter gente para te dar palpite, tá? Para pegar na mão do seu filho com a mão suja, entendeu? Então, assim, se prepare para isso, carregue o álcool gel, bota a capa de chuva no carrinho da criança, bota no sling, faz cara de alface e segue em frente. Porque palpite, gente, vai ter no nosso maternar pro resto da nossa vida. Pro resto da nossa vida a gente vai ouvir palpite sobre o nosso maternar. Então, já vai se preparando aí psicologicamente para saber lidar com isso. Porque é assim, a gente vira mãe, a gente vira objeto público, sabe? Todo mundo quer dar palpite. E aí vamos voltar um pouquinho, vamos falar logo dos primeiros dias depois do pós-parto, que tem umas outras coisas aqui que eu anotei para falar para vocês. Então, uma outra coisa que acontece e que acho que é até um pouco mais falado isso, assim, mas eu quis trazer aqui porque nem todo mundo sabe. É o momento da apojadura. O que é a apojadura? É a descida do leite. Então, logo que o bebê nasce, às vezes a gente fica até preocupada, né? Tipo, ai, será que tá saindo leite? Será que tem leite aqui? Será que o bebê tá mamando direito? Eu aperto, não sai nada. E isso é super normal. E aí pode demorar ali alguns dias, até 7 dias eu já vi acontecer, pro leite descer, né? Depois que o bebê nasce, pro leite mesmo descer. Por enquanto vai estar saindo aquele colostro, aquele leite amarelinho, que é riquíssimo, riquíssimo pro bebê. Tem pessoas que falam que a primeira vacina do bebê é o colostro. Então, assim, não menospreze o colostro, não ache que meu bebê não tá sendo alimentado, porque é riquíssimo e o estômago do bebê ele é bem pequenininho, então só algumas gotinhas para ele já tá sendo suficiente. E aí vem aquele momento que o leite desce. E quando isso acontece, você vai dormir com os peitinhos e acorda com os peitão. Então o peito fica muito inchado, às vezes fica duro, em pedra, e aí você precisa saber o que fazer em relação a isso. E aí, para isso, eu indico que você tenha uma consultoria de amamentação ainda no seu pré-natal. Converse sobre isso, procure uma consultora que atenda pré-natal, que vai te orientar para você saber o que fazer nesse momento. Mas esse momento acontece e aí tem gente que fica desesperada, que não sabe o que fazer e aí, assim, o bico pode ferir, porque se você colocar o seu bebê para mamar naquele peito super inchado, é que nem uma bexiga, pensa numa bexiga muito cheia, muito, muito, muito cheia, e aí o seu bebê não vai conseguir pegar naquele peito, e aí vai ferir o seu peito, e aí, né, você pode até desistir da amamentação, né, nesse momento, porque tá doendo demais, porque você não sabe o que fazer, porque o bebê não consegue pegar o peito, enfim. Então, se resguarde em relação a isso, procure informação antes, pesquisa sobre isso, sobre a pojadura, sobre a descida do leite, o que fazer nesses momentos, porque isso com certeza vai fazer diferença no início da sua amamentação. A gente já falou um pouco sobre a privação do sono, né, que é super normal nos primeiros dias, né, até no primeiro mês, assim, porque normalmente no primeiro mês a gente vai no pediatra e aí se esse bebê tá bem legal, ganhando peso direitinho, às vezes o pediatra libera a gente de acordar esse bebê de 3 em 3 horas da noite. E aí se o bebê é bom de sono, ele vai dormir um pouquinho melhor e você também vai ter uma noite de sono um pouco mais tranquila. Mas no primeiro mês, gente, é puxado mesmo. E aí o que acontece? Os hormônios estão se regulando. Lembra que a gente conversou sobre isso, que eu já falei sobre isso aqui? Então, os hormônios estão se regulando. Você está com privação de sono. Muitas mulheres, assim, 80% das mulheres, elas têm o que a gente chama de baby blues, que é justamente essa regulação hormonal que gera sentimentos de melancolia ou de irritação. Então, a mulher fica assim, ela não está no seu estado normal mesmo,
sabe? Não que a gente vá voltar ao estado normal depois de ser mãe, mas nesse período, principalmente 15, 20 dias, um mês depois do parto, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, aquele corpo que estava recebendo hormônios, né, que foi aumentando gradativamente durante 9 meses, vários hormônios para manter o bebê na barriga, de repente ele tem uma queda brusca de vários hormônios ali, né? Tem a relação de olhar no espelho e não se ver, não se enxergar, porque você não é mais aquela antes de você engravidar, você também não é mais aquela grávida, então tem essa questão de adaptação emocional do seu próprio corpo, da sua nova realidade, responsável por um outro ser. São tantas questões que eu podia ficar aqui até amanhã falando, e principalmente nesses primeiros dias, tá tudo isso rolando ao mesmo tempo, né? Então, isso é o Baby Blues, principalmente essas questões de readaptação hormonal, psíquica e emocional que acontece nos primeiros dias, junto com a privação de sono, e a mulher fica com um mau humor daqueles. E sobra para quem que sobra? Normalmente sobra para o marido, né? Então, assim, já avisa o marido, já deixa o marido avisado que pode ser que você esteja de saco cheio dele, querendo se separar nos primeiros dias, nos primeiros meses, às vezes, sabe? E isso é muito normal. E isso é uma questão que a gente precisa falar também. Esse relacionamento conjugal, ele muda muito com a chegada do bebê. Muda tudo, só tudo. E é muito comum que nos primeiros meses vocês fiquem muito mais pai e mãe do que marido e mulher. Isso é normal e tudo bem, né? E aos poucos é importante que vocês vão retomando essa relação conjugal, né? Que vocês que vocês coloquem horários, momentos, nem que seja 1 hora por semana, mas assim, momentos que vocês consigam estar só vocês, mesmo que o bebê esteja dormindo no quartinho, mas que vocês tenham tempo para vocês conversarem, né, para vocês estarem juntos, tá? Então isso é super importante a gente falar. Vai mudar muito. Vocês vão entrar em questões que vocês antes não tinham, que é a criação de um filho, né, as responsabilidades, a responsabilidade pelo cuidado do bebê que não existia antes. Então, isso é muito importante vocês já trazerem, conversarem sobre fazerem já alguns combinados ainda durante a gestação, para que depois que o bebê nascer, as coisas fiquem um pouco mais leve. E aí, ainda falando sobre isso, é muito importante a gente pensar como mulher, a gente lembrar que a gente é bicho. Por mais que a gente seja racional e por mais que, né, sejamos humanos, a gente ainda é bicho, a gente ainda é animal. Então é muito comum que a nossa libido caia, porque o nosso corpo entende, a gente acabou de ter um bebê, por que eu preciso transar? Eu não preciso. Pensando no corpo animal, ok? Então, se eu estou com um filhote aqui, agora amamentando principalmente, eu não sinto vontade de nada, de ter relação nenhuma, porque o meu corpo entende que eu não preciso reproduzir neste momento. E aí é importante a gente levar essa questão pro companheiro também, porque né, não vai ter muita vontade. E ele também precisa entender. E aí precisa ter uma empatia e um entendimento mútuo que eu como mulher, o que eu posso fazer para, né, ceder um pouco no sentido assim de eu posso ter alguns momentos sozinha com meu companheiro para que desperte um pouco esse desejo, né? E o que ele principalmente pode fazer para despertar em mim esse desejo? Então, me ajudar nessas responsabilidades com o bebê. Vocês vão perceber que
ser bom pai faz muita diferença para o desejo da mulher. Se eu vejo o meu companheiro representando bem o papel dele como pai, aquilo ali mexe comigo, porque faz parte, né, ali da família que a gente está criando, a participação dele. Então, e aí pais, fiquem atentos a isso. Participem, e não é participar no dia que você está querendo alguma coisa, não, é participar no dia a dia, né, na rotina mesmo, perceber o que aquela mulher precisa naquele dia, naquele momento, se é um cuidado com o bebê, se é uma colaboração maior na casa, se é uma comida, e se naquele dia ela está muito cansada, se naquele dia vocês vão só conversar, se naquele dia vocês vão só... você só vai fazer uma massagem ali porque ela está dolorida de tanto segurar o bebê, enfim, estar atento e estar conectada a essa família vai fazer muita diferença no dia a dia de vocês, para que as coisas voltem, né? Porque nada volta, vamos lembrar que nada volta, então a frequência sexual não vai ser a mesma, não vai ser igual. A primeira vez pode ser dolorida, né? É importante também essa mulher procurar ajuda, né? Uma fisioterapia às vezes vai ser necessária para a recuperação desse períneo, enfim. Mas esses momentos, assim, vão fazer muita diferença no dia a dia de vocês, pro relacionamento no geral, não só no sexo, tá? E aí a última questão que eu quero trazer aqui pra gente refletir é que isso é bem polêmico, assim, e eu quero ter muita responsabilidade da forma como eu vou falar isso aqui. Mas o bebê, ele sente a atmosfera ali do ambiente em que ele está inserido, né? Assim como a gente também sente. Não é porque ele é um bebê que ele não tem esse entendimento. Então, a nossa ansiedade, nosso nervosismo, o nosso mau humor, tudo isso pode interferir na relação com o bebê. Ai, Thaís, nossa, mas então eu não posso ficar nervosa porque o bebê vai sentir. Não, você pode ficar nervosa, você pode ficar chateada, você pode ficar triste, você é humana, né? Mas perceba que isso pode sim fazer diferença no seu filho e é muito importante você conversar. Desde sempre, assim, desde o primeiro dia, você pode conversar com ele. Olha, filho, a mamãe tá cansada, a mamãe tá triste, a mamãe tá nervosa, mas isso não tem nada a ver com você. Você tá bem aqui, você tá seguro, pode descansar. Enfim, você pode conversar mesmo com seu bebezinho, mesmo você achando que ele não entende, ele entende mais do que você imagina. E é uma coisa que eu faço muito aqui em casa, assim. Nos momentos em que eu estava muito ansiosa, muito estressada por alguma situação, eu conversava muito com a Lívia, assim, eu sentia que ela ficava um pouco mais agitada, às vezes me dava um pouco mais de trabalho para dormir, e aí eu conversava com ela, falava, filha, olha só, a mamãe tá um pouco agitada hoje, eu sei que isso pode estar influenciando você, mas pode ficar tranquila, a mamãe tá aqui, a mamãe não vai sair de perto de você, você tá segura, pode dormir, você tá na sua casa, enfim, eu ia conversando com ela e isso fazia diferença sim na nossa rotina. Então, não se sintam culpadas, isso é outra questão, viu? A gente sente muita culpa por muitas coisas que acontecem com o nosso filho, mas tente ao máximo se libertar disso, porque você não tem o controle de tudo, e mesmo aquilo que você tem controle, você tem direito de errar, porque você é humana. E do mesmo jeito que você tem direito de errar, você tem direito de sentir. Então, não esconda do seu filho os seus sentimentos. Muito pelo contrário, aproveite esses momentos para gerar nele uma empatia. Ah, Thais, mas ele é só um bebê. Então, mas você já vai treinando também a sua forma de falar e aos poucos ele vai entendendo. Não existe uma chave que você vai virar. Agora ele tem 1 ano, ele já pode entender que a mamãe fica brava. Não, ele já pode entender desde sempre que são seus sentimentos, não são os sentimentos dele. E que você pode liberar ele do que você está sentindo, sabe? Olha, filha, a mamãe tá ansiosa, mas a ansiedade é minha, não sua.
você pode ficar tranquila que tá tudo bem aqui. Enfim, misturei um pouco assim, fiz um pupurri de vários assuntos, mas pincelando tudo isso que acontece no pós-parto. O pós-parto é um assunto que rende pra caramba, rende muito. Tem muita coisa que acontece nesses primeiros meses, nesses primeiros anos aí de puerpério, depois que o bebê nasce. Então, realmente é um assunto muito complexo. Tem estudiosos que estudam única e exclusivamente sobre esse período tão complexo que acontece com a mulher. Então, tentei resumir aqui e falar um pouquinho, né, para não só citar o que acontece, mas falar um pouco de cada uma dessas questões e trazer, não só deixar solto assim para vocês, trazer de certa forma algumas soluções ou o que deu certo comigo nesse período, e espero que eu tenha ajudado. Pelo menos para você saber aí que são questões normais de acontecer no seu pós-parto. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui a sua curtida. Não esquece de se inscrever no canal para você acompanhar aí os próximos vídeos. Tem muita coisa legal ainda para gravar, para colocar aqui para vocês. E comenta também o que mais você quer ver por aqui, se tá faltando algum assunto, se você já passou por esse momento, me conta também como é que foi. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se você teve alguma situação que aconteceu com você no seu pós-parto e não foi citada aqui nesse vídeo, deixa aqui também nos comentários que eu quero saber, tá bom? Até a próxima!